Boa noite, amigos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui aos meus vídeos. Eu sou o Dima Kimia e hoje, vim ter um bate-papo com vocês, dia de Mercúrio, dia de fofocar. Mas assim, uma coisa que é interessante a gente tá falando, é o porquê que essas coisas naturais, esses produtos naturais saem tão caro. Por que eles saem mais caros, E desmistificar um pouquinho. É que infelizmente eu tô com uma desordem grande nessa casa e eu não acho muita coisa que está encaixada, guardada ainda. Que eu queria mostrar para vocês em mãos o que é uma coisa falsa de uma coisa verdadeira. Mas isso pode ser um vídeo para mais para frente, Como aqui é ao vivo, é live, então não tem como a gente fazer uma coisa muito bem organizada, senão um bate-papo, É um bate-papo mais descontraído, tá? Então, nesse bate-papo de hoje, eu gostaria de falar, primeiramente, sobre essa coisa da casa de Umbanda, casa de artigos religiosos. Por que às vezes a gente acha tão baratinho certas coisas lá? Não estou falando exatamente de lá, mas de qualquer loja esotérica ou casa de artigos religiosos que venda produtos que são naturais. E no final das contas, às vezes não são naturais, Por exemplo, um que eu posso citar, Que já teve gente que veio comprar de mim as famosas resinas para incenso. Mirra, olíbano, benjoim, A mirra, existem vários tipos de mirra natural. Mas nenhuma dessas naturais é aquela que vende na loja de artigos religiosos. Porque geralmente lá eles vão vender algo mais popular, Existe aquela coisa de preço 25 de março, Mais baratinho, que é um preço popular que todos podem comprar. Só que existe o natural, O natural é mais difícil de conseguir, é importado, é mais escasso. E o sintético ele é feito em laboratório. Então são resinas preparadas, sintéticas, que fala que é de mirra, que fala que é de benjoim, que fala que é de olíbano. E não é, gente, não é. Assim, é mais barata, bem mais barata, Às vezes você acha por quilo, assim, um preço absurdamente barato, tá? Infelizmente não serve pra nada, além de dar um cheirinho, é gostoso, tá? Você põe lá pra derreter, aquele derretimento esquisito, Enfim. Mas muita gente já veio comprar, inclusive, algumas resinas comigo e falou que estava caro, se baseando nesse contexto das resinas da loja de Umbanda. Não, em qualquer loja que venda artigos religiosos, resinas, ervas, Então, o primeiro tópico é a resina. Resina natural, a gente acha, sim, em várias lojas, mas geralmente na loja de artigos religiosos, nós vamos encontrar resinas sintéticas, reconstruídas, que não tem nada a ver, nem a pureza, e muito menos não está diluído ali, incluso a resina real que você está procurando, tá? A mirra não é mirra, o olíbano não é olíbano, e o benjoim não é benjoim, que são as três principais resinas. Claro, não existem só elas, existem várias, existem copais, copal negro, copal, âmbar copal, tem aquele copal de Manila, tem vários tipos de copal, Tem também os vários tipos de mirra, de benjoim, também tem as suas variações, Sumatra, amarelo, como é que chama? O benjoim de Sião, Temos aí os vários tipos de olíbano, São vários tipos. Isso aqui, gente, tô coçando, É os pelos dessa gata que tá voando em mim aqui. Grudou aqui em mim. Aí dá uma coceirinha por causa da alergia. Entendeu, gente? Então, assim, existem várias espécies para o mesmo tipo de resina, mas infelizmente nenhuma delas, a não ser que agora eles estão colocando à venda alguma dessas naturais e o preço vocês vão ver a diferença. Se a sintética tiver 10, a natural vai estar uns 30 ou 40, a mesma quantidade. Porque natural é mais caro mesmo, tá? A única resina que a gente acha baratinho sendo natural, hoje em dia, é o breu branco, tá? E o breu colofônia. Só que o breu colofônia, que eu tenho tanto aqui, eu não trouxe, mas tudo bem. É uma resina amarela, que parece um citrino. Ela é linda, dá vontade de fazer uma escultura com ela. Ela parece um citrino, de tão amarela.
O breu colofônia, ele já é o resultado de uma resina natural, é uma sobra dela, digamos assim, né? Que passa por uma destilação para ser feito terebentina, essas coisas. O breu colofônia a gente usa, tem usos industriais diversos. Para fazer cera também de depilação, vocês já perceberam? O cheiro do breu colofônia é o mesmo da cera de depilação. Então, muitas ceras são feitas com breu colofônia. Só que o breu colofônia não é legal para usar incenso, tá? Ele já não tem mais a pureza de uma resina, uma goma, sei lá, natural, tá? Ele já não vale mais como uma coisa pura. Então, não vai ser legal para incensos. Eu não uso breu colofônia em incensos naturais, tá? Faz uma fumaça legal? Faz. Faz um cheirinho até que legal? Faz. Mas a gente usa mais ele assim para ajudar a acender fogo, porque ele ajuda na combustão, que nem o açúcar, né? Ele ajuda a pegar fogo, enfim. Dá para usar. Mas assim, para incenso natural, não acho muito legal. A gente pode usar uma resina de pinho que a gente pode pegar na natureza, né? Você sabe esses pinheiros? Se você fizer um furinho nele, ele vai começar com o tempo a pingar aquela resina que vai endurecer em contato com o ar, né? Então, assim, toda resina de árvore tem esse processo, né? Muitas árvores, a seiva delas vira uma resina dura depois que a gente pode moer e fazer incenso. Mas o colofônia já não tem mais esse estado de pureza. Por isso que a gente não usa ele para incenso. A gente pode usar uma resina de pinheiro, que a gente pode pegar, coletar na mata, né? A gente pode comprar uma resina de, por exemplo, jatobá é barato. Tem várias resinas brasileiras legais também para usar, né? Algumas não tem cheiro legal, outras são meio fedorentas. A gente pode usar o breu branco, que é maravilhoso. É uma resina barata, é uma resina de cheiro muito gostoso. Eu recomendo, tá? Principalmente para práticas espirituais de meditação, né? Para mim, ele é um ótimo substituto do Elemi, que é uma resina mais cara e uma resina mole, né? Então, assim, dessas naturais, a única que você vai achar mais em conta são essas que eu citei, né? O pinheiro nem vendem por aí. Você pode você mesmo coletar em árvores de pinheiro. Sempre vai ter umas bolotinhas ali de algum furo que alguém fez, já secou e tem um pouco de resina. Eu ia direto na mata pegar e vinha com a sacola cheia. Não precisava nem furar a árvore, era só pegar as lasquinhas. Eu ia com uma faquinha e tirava os pedacinhos de resina e juntava. E tinha bastante resina de pinheiro, que é uma delícia para queimar, tá? É uma energia saturnina boa para limpeza, né? Que eu uso muito também em incensos. Parei um pouquinho, mas eu sempre tô coletando, principalmente para energia saturnina, tá? E é isso, tá? O resto é caro. Olíbano do Sudão, alguns tipos de olíbano são mais em conta, mas não é baratinho, né? Mirra é cara, todos os tipos de mirra são mais caras, até as mais baratas, benjoim também. O de Sumatra é mais barato, né? Enfim, tudo tem o seu preço, não é verdade? Âmbar é caríssima, é difícil de conseguir, né? Porque é uma resina fóssil. Copal é barato, depende do copal. Tem copais que são caríssimos e outros são baratíssimos. Depende do tipo de copal. E assim vai, nós temos da Marsa, da Araque, Mastique, que é uma resina de Marte, né? A gente usa muito eu uso no meu incenso de Marte, Mastique. Eu não uso ele puro, eu uso o extrato dele, que eu tenho absoluto. Eu uso um pouquinho dele, que é uma goma, né? Ele é bem pegajoso, como um verniz. Eu uso ele no meu incenso, tá? E assim vai, né? Cada planeta tem a sua regência, tem a sua resina. Mercúrio, né? Geralmente. Eu uso um benjoim, mais para Mercúrio. Marte, sangue de dragão, né? Saturno, mirra. E assim vai, tá? Existem outras que a gente pode usar, né? Saturno pode usar copal negro, pode usar... como é que chama? Acabei de falar. Resina de pinho. A açafétida, que eu já ia falar dela depois das resinas, que é uma coisa que a gente encontra muito fake nas lojas de artigos religiosos. Eu peguei um trauma de loja de artigos religiosos depois que eu comecei a conhecer esses objetos, essas substâncias naturais. Porque, gente, olha, uma boa porcentagem da loja de artigos religiosos é fake,
tá? Muitos produtos lá, infelizmente, não são naturais. Tirando as ervas, né? Eu falo que o azogue, as ervas, as favas ainda vai. As velas, pra quem sabe que é parafina. Mas assim, essência, sintético. Algumas pedras que eles vendem são sintéticas e falsificadas. Algumas. Enfim, tem muita coisa fake, né? Resinas, tá? Às vezes vende uma erva por outra, tá? O nome de uma e a outra nada a ver, eu já vi muito isso também. Essências, que você acha que é um óleo essencial. Ah, mas eu paguei R$ 10 no olhinho de rosa. Por que você vai cobrar 150, 120? Porque o meu é óleo essencial ou é óleo absoluto. Aquele que você comprou na loja de Umbanda é essência de fragrância. É sintética, demônio. Sintética. Sintética é barato. Você vai comprar 100 ml por 20, R$ 30 e fracionar, né? Agora, natural, você R$ 100, R$ 200 é 5, 10 ml, 2 ml, dependendo do óleo, se for de rosa, jasmim, que são óleos caríssimos, verdadeiro, tá? Então existe essa diferença. E lá você vai se enganar com muita coisa. E a outra que eu já ia falar era a safétida, que infelizmente eles fazem várias versões loucas da safétida. Outra coisa também que eu já comprei na loja de artigos religiosos era fake, era o tal do azeviche, tá? O azeviche, ele não tem nada a ver com aquilo que eu comprei. Uma hora eu vou trazer o que eu comprei. Eu comprei um monte na época, achando que eu tinha achado a mina de ouro, né? Porque azeviche é caro, verdadeiro. E ele é como se fosse uma pedrinha preta, né? De carvão. Só que já ele tem uma textura diferente. E aquilo que eles fizeram é tipo um amassado, um prensado. Não sei nem o que é aquilo. Ai, gente, enfim, as loucuras para vender, né? Infelizmente as pessoas não pensam no cliente, elas pensam no lucro. E ainda tem gente que consegue me criticar, né? Que fala que eu sou ignorante, blá blá blá. Mas eu penso no meu cliente, eu penso muito bem na qualidade do que ele está levando e na seriedade daquilo. Se aquilo é natural, se aquilo é sintético. Eu penso muito bem, porque se for sintético, meu amor, primeiro, eu vou vender falando que é sintético. Eu não vou nunca vender para você uma essência falando que é óleo essencial, tá? E outra coisa, resina, essas coisas assim sintéticas, o que eu comprei eu joguei fora. Ou eu usei por usar para acabar logo, ou eu joguei fora. Não tem como pôr à venda. Ou eu doei, né? Ah, você quer? Ah, tem um monte aqui de mirra falsa. Quiser queimar, queima. Infelizmente não tem como comercializar. Ou devolve ou joga fora ou presenteia. Porque não tem como. Não é real, não é uma coisa natural, né? Então, fazer o quê? Não vou usar. Não vou usar. Tá? Então a segunda coisa mais falsificada é a safétida. Eu nunca achei a safétida, resina férula açafétida, em casas de artigos religiosos que não fosse falsa. Às vezes é uma resina, eu já achei ela natural, misturada com alho. Não posso dizer o nome da loja, mas existe e é caro. É a natural, misturada com alho, tem uma mistura ali para ajudar a render, mas é a natural. É o máximo que eu achei. E geralmente é uma parafina. É uma cera de parafina com alguma coisa lá que você não sei o que é, para dar um cheirinho fraco, bem fraco, quase inodoro, né, para falar que é a safétida. Infelizmente. E essa safétida não tem nada a ver com tudo isso que eu já vi, nada a ver. É difícil de achar, é cara, ela pura é muito cara, né? É uma das mais caras. E é fedorentinha, não gosto do cheiro. Mas infelizmente, natural. Aí você vai ver um monte de coisinhas. Raiz de sândalo, raiz de patchouli. Primeiro que não vende assim, raiz de sândalo. É caro. A gente consegue madeira de sândalo importada da Índia, outros lugares do mundo. Mas é caro, não é esse precinho baratinho. Aquelas raízes são fake, tá? O patchouli, aquele patchouli... Deixa pra lá. Enfim, são coisas que, infelizmente, muitas são uma enganação. Isso caberia até uma denúncia, né? Porque são uma enganação. Queira ou não, você está comprando gato por lebre,
né? Eu me senti péssimo quando eu descobri que grande parte daquelas coisas que eu comprei não tem energia de nada, são coisas sintéticas, coisas de indústria, que infelizmente eles só pensam em dinheiro. Porque o vendedor, ele pensa em dinheiro, ele pensa em vender, né? O vendedor, ele precisa vender. Mas existe uma diferença entre você só querer para si, querer ganhar, e a diferença de você ser justo, não é verdade? O que é uma pessoa justa? É você vender e falar o que é aquilo. A pessoa tem que saber o que ela está comprando. Eu não faço a mínima de mandar um vídeo de um produto para a pessoa. E todos que me conhecem sabem muito bem que eu mando. Teve um cara me enchendo o saco esses dias para comprar um livro. Teve uns outros também. Eu fiz um vídeo, mandei com toda a educação. E no final não deu em nada para falar que estava caro. Mas eu mandei um livro, mostrei o meu, né? Para ele ver como é que é, para ele ter uma noção. Para ele ter uma noção. Eu acho que as pessoas têm que conhecer o seu produto, independente delas comprarem ou não. Mas elas têm que ver o que ela está comprando, ela tem que saber o que ela está comprando. Tá? Então, uma informação não se nega. Eu já vi muitos vendedores super arrogantes, ignorantes, que não dão uma informação e o pessoal compra com eles. Olha, sinceramente, se eu for maltratado por um vendedor, eu não compro, eu desisto da compra ali, tá? Ainda mais quando eu sou maltratado injustamente, quando eu sou educado. Porque coisas que eu não falo para um vendedor, tá caro, não falo. Não desmereço do preço, não fico fazendo pechincha. O máximo que eu posso pedir é um desconto se eu tiver muito duro. Mas se puder, e com muita educação, eu faço. No último caso, tá, gente? Eu odeio isso que eu acho tão antipróspero a pessoa ficar pechinchando. Acho tão pobre, tão raso. É muito triste. É legal você já comprar, pá, comprei. Do que você ficar humilhando a pessoa, falando que tá caro. Essas coisas são muito chatas. Acho que a gente tem que ter um bom senso. E muita gente, infelizmente, não tem, né? Acho que tá caro, a gente não compra, a gente simplesmente passa direto e compra outro lugar, sei lá. Aí vai do que você, né, prefere. Mas, voltando ao eixo do assunto, infelizmente, os vendedores, eles não estão nem aí. Eles querem ganhar e foda-se o cliente. Né? E às vezes eles não dão nem informação e as pessoas estão comprando. Eu acho que existe um diferencial da gente passar tudo que for possível de informações sobre o produto. Né? A pessoa precisa saber a origem. Que rosa que é essa que você está me vendendo? Tá. Que qualidade de sândalo é esse que você está me vendendo? Qual óleo essencial de sândalo você está me vendendo? Australiano? Qual? Qual tipo? Indiano? Eu quero saber. Qual tipo de rosa é essa? Né? Existem várias. Cada uma tem um cheiro, cada uma tem uma composição. Que tipo de gerânio é esse? Né? Que tipo de, sei lá, não importa, de resina. Que tipo de mirra é essa? Mirra egípcia? Que mirra é essa? Olíbano, tem vários. Que tipo de olíbano? E isso eu faço questão de passar para meus clientes. Porque tem que ter um esclarecimento. Tem gente que às vezes vem a mim para comprar essência, né? Uma amiga minha que sempre vez ou outra ela tá comprando essência sintética, ela gosta. Então, como eu comprei muito uma época aí, eu sempre compro, porque eu gosto de dar cheirinho, fazer desinfetante. Às vezes eu faço desinfetante natural, com óleo essencial mais em conta, tipo lavanda, eucalipto, essas coisas, que é mais barato. Ou eu compro essência sintética, né, para desinfetante. É para dar cheiro, não é com uso terapêutico. Então, sobra, eu compro bastante, sobra. Então, às vezes eu vendo. Ah, eu quero um vidrinho de 10 ml. Tá, 10, 8 reais. Vendo. Entendeu? Então, às vezes ela gosta de comprar. Mas eu deixo muito bem claro. Isso aqui é sintético. Não se esqueça que essa lavanda não é lavanda essencial. É óleo de fragrância. É rosa de fragrância. É sândalo de fragrância. É não sei o que de fragrância. Natural, a diferença é lá em cima. Né? Tirando a lavanda, que é baratinho, né? Óleo essencial de lavanda não é um óleo caro. Nem de eucalipto, de pinheiro, essas coisas são baratos. Mas o sintético é mais barato ainda, né? Que é feito em laboratório. Então existe essa diferença, eu deixo muito bem claro, porque a pessoa tem que estar ciente do que ela está usando, do que ela está comprando, a composição, até dos perfumes. Ah, esse perfume tem isso, tem um componente aí que é um pouquinho nocivo. Cuidado, borrifa só na roupa, às vezes pode dar alergia. Então tem tudo isso daí, tem todo esse cuidado, que infelizmente a indústria não tem. Né? E muitos desses
lojistas, eles não estão nem aí. Muitos não sabem o que estão vendendo, não conhecem. Existe uma distância muito grande entre um lojista de uma pessoa que faz e que entende, que conhece o seu produto. Eu conheço tudo que eu vendo, tá? Então, assim, eu não vou vender algo que eu não conheça. Eu acho que a principal chave da venda, né, é você saber o que você está vendendo e para quem você está vendendo. Eu vou depois explicar o porquê, para que e para quem você está vendendo. Porque existem algumas coisas que têm que ser controladas, como plantas venenosas, pedras venenosas. Você não sabe o que a pessoa vai fazer com aquilo. Tá? Tem coisas que eu já me neguei de vender para determinadas pessoas que eu sabia que iam fazer merda. Coisas que eu tenho de coleção, alguns minérios que são realmente venenosos, que eu tenho já de muitos anos de coleção, que às vezes na época que eu comprei não era proibido, alguns hoje já são, alguns ainda não, né? Mas eu tenho na minha coleção, eu não vou vender por nada. Ainda mais, por exemplo, você vender mercúrio, que você tem, eu tenho de amostra para garimpeiro. Eu sei que eles vão fazer merda. Né? Já teve gente que veio me humilhar para comprar. Eu falei, não vou vender. É meu, eu tenho de coleção. Eu guardo como coleção, eu não uso. Fica no vidrinho, mostro para meus amigos, as pessoas. Mas eu não vendo. O cinábrio, eu não vendo, é meu. É meu, é coleção. Eu sei para que você vai usar. Então tem também essa questão do pra quê, né? E pra quem. Mas é interessante a gente ter essa clareza, né? A gente entender o que a gente está comprando e aprender mais sobre isso, tá? Resinas é o top 1 da falsificação. Ah, outra coisa, sangue de dragão também tem muita falsificação, viu? Todas elas. Todas elas, tá? Tem muitas resinas falsas, é muito triste. Resinas, gomas e afins, pós, raízes... Enfim, um monte de coisinha que a gente vai desmistificando com o tempo, né? Tirando os incensos que a gente já sabe que é sintético, tá? Então não venha querer comparar um incenso de loja com um incenso natural, porque você é meia louca, né? Você tem que ter uma noção aí, um estudo, que não tem como tirar a conclusão de uma pessoa dessa. Eu já explico aqui até cansar. Se não entender é porque não quer entender, né? Mas é isso, gente. Eu vim desmistificar algumas coisas que a gente vê que, infelizmente, em casas de artigos religiosos, algumas casas esotéricas, afins, vendem e só estão pensando realmente numa coisa, no lucro. Eles não estão pensando em você, eles não estão nem aí pra você. Eles querem dinheiro. Se eles sabem, eles são mais culpados. Se eles não sabem, eles também são culpados, porque a gente precisa buscar conhecimento. Você tem que saber o que você vende, você tem que saber o que você compartilha, né? Isso é um veneno. A gente não sabe, então precisa saber. A pessoa que compra precisa ter uma noção do que está comprando e do que está adquirindo e como usar aquilo. Não é perder tempo. Muitos não gostam de explicar, mas é uma mostra de amor pelo seu cliente, é uma mostra de preocupação com quem está te trazendo o seu ganho, né? Então, gente, muito obrigado. Um beijo e até os próximos vídeos a gente fala de outros temas. Tchau, tchau.